Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. A gente vai falar bastante sobre a reapresentação do Inter que aconteceu hoje a portões fechados no CT Parque Gigante. Novidades importantes, a preparação durante a data FIFA para os duelos contra Palmeiras e o Clássico Grenal na volta do Campeonato Brasileiro, o valor final que causou uma certa polêmica, que ficou para o Internacional da venda do Wesley. Ele foi anunciado hoje lá no Catar e a gente vai falar sobre isso, tá? E também sobre a contratação que está chegando no Inter e que será observada pelo técnico Roger Machado. E a atitude que está repercutindo nas redes sociais do atacante do Internacional, o garoto Ricardo Matias. Tá repercutindo bastante nas redes sociais e a gente vai falar sobre isso também nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, tá? Bom, gente, o Inter teve 2 dias de folga depois da vitória contra o Fortaleza por 2-1 no Beira-Rio no último final de semana. O grupo se reapresentou hoje à tarde, por volta das 4 horas da tarde, no CT Parque Gigante, treinamento com portões fechados, e o Inter vai começar agora uma preparação para duelos bem importantes. A gente sabe, o grande objetivo agora para o Inter, depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, é conseguir uma classificação para a próxima Libertadores da América, e tem 2 jogos bem complicados depois da volta do futebol, lá no dia 13 de setembro contra o Palmeiras, um sábado, 18h30, no Allianz Parque em São Paulo, e depois o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio, no dia 21 de setembro, 2 jogos importantíssimos para uma equipe que quer classificar para a próxima Libertadores da América. Bom, esse treino aconteceu hoje, não teve nenhuma novidade porque os jogadores que voltaram do DM seguem treinando normalmente, tá? O próximo a voltar deve ser o Gabriel Mercado, que já deve ficar à disposição contra o Palmeiras, e o Roger vai ter um problema nesse jogo, né? Ele vai ter que improvisar o Aguirre na lateral esquerda, porque o Bernabé está suspenso. Hoje foi um dia importante também porque o Wesley foi anunciado pelo Al Rayyan do Catar. Tá, já posou para fotos, já assinou o contrato, deixou o Internacional no último final de semana, né? Foi no domingo, enquanto o Inter jogava no Beira-Rio contra o Fortaleza, ele estava viajando para o Catar. E tem uma novidade importante no valor que fica com o Internacional, tá? É um valor um pouco mais abaixo daquilo que estava sendo divulgado em um primeiro momento. O Inter vai ficar com 4,5 milhões de dólares, tá? Cerca de 24,5 milhões de reais. E o valor seria mais baixo, tá? O Inter ficaria com 4 milhões, só que o Inter tinha um acordo já pré-estabelecido que receberia 500 mil dólares a mais, porque foi o valor que o Inter usou para contratar o Wesley. Foi um acordo que o Inter fez quando contratou ele junto ao Cruzeiro, tinha conversado com o Palmeiras e falou, ó, eu quero ficar com mais 500 mil do valor final da compra, que vai ficar para mim, eu tenho 50%, tu tem os outros 50%, então eu vou ficar com 500 mil a mais do que tu nesse sentido. E aí o Inter ficou com 4,5 milhões de dólares, 500 mil a mais do que o Palmeiras, e é um valor importante aí que entra para o fluxo de caixa do Inter. Não deve ser utilizado nesse momento para contratações, esse valor, tá? Esse valor deve ser para pagar a conta que o Inter está recebendo pelo Wesley, mas existe a possibilidade do Inter buscar um ponta nessa mini janela agora que tem, né? Porque ontem fechou oficialmente a janela de transferências, agora tu pode contratar jogadores que estejam no Brasil ou jogadores que tenham rescindido dentro da janela que fechou ontem. Deixa eu falar sobre uma contratação que é bem importante e que está chegando nesse momento para as categorias de base do clube. Mas eu estava conversando com algumas pessoas da base do Internacional que me relataram que o Roger já deve ver nessa chegada esse garoto. E eu estou falando do Gustavo Matheus, atacante de força, velocidade, que estava no Bahia, está vindo para o Sub-20 do Internacional. Ele é nascido em 2006, foi titular na campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, fez um gol, inclusive, numa final de um campeonato estadual recentemente, está assinando contrato de 3 temporadas com o Inter, já saiu no bid, é um jogador que vem para ser o titular do Sub-20 do Internacional, pelo que eu conversei com as pessoas do clube agora há pouco, antes de gravar esse vídeo para vocês, e ele é um jogador que todo mundo lá, no bastidor do Inter, acredita que ele já vai na arrancada sendo observado pelo Roger. Por quê? Dando resultado na base, pode subir para o profissional, pelo menos na próxima temporada, que daí ele já vai ter passado da idade de jogar no time Sub-20 do Internacional. Então tá chegando aí o Gustavo Matheus, atacante, para a gente ficar de olho, porque pode chamar a atenção do Roger Machado.
E para fechar, eu quero falar aqui sobre um assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, porque também garoto, atacante da base do Inter, Ricardo Matias, aos 18 anos, descobriu que vai ser papai. Aliás, parabéns pro Ricardo Matias. E ele fez aquele famoso chá revelação, né? Para descobrir se o filho vai ser menino, vai ser menina, enfim. E ele descobriu que o filho vai ser menino. E o que a gente está acostumado a ver em chá revelação, né? Sobe a fumacinha azul ou a rosa se é menina. Subiu uma fumacinha verde. O Ricardo Matias fez questão de não usar a fumacinha azul para comemorar este momento, ele que vai ser pai de um menino, e óbvio que isso está repercutindo bastante nas redes sociais, a torcida do Inter gostou da atitude do menino. Ricardo Matias, que tá na boca do povo aí a possibilidade dele ir para o Al-Nassr, mas em um primeiro momento vai ficar aqui em Porto Alegre, vai ficar no Internacional, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.